Fala pessoal, o professor Ricardo aqui. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês um pouquinho de CSS, uma introdução a CSS. Vamos ver os principais seletores, as principais propriedades e também como criar a regra CSS, tá? Então, vamos passar aqui para a parte de apresentação. Então, esse aqui, ó, é um exemplinho de um arquivo CSS, tá? O que acontece? O CSS ele nos permitiu separar a parte de elaboração dos elementos, né, a parte de modificação do visual padrão dos elementos, em um arquivo separado do HTML. Então a gente tem aqui um exemplinho de um arquivo CSS. Nesse momento ele pode parecer muito confuso para vocês, mas garanto que no final dessa apresentação, se vocês voltarem aqui nesse primeiro slide, vocês vão entender tudo que está sendo exibido aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver nesse vídeo, né? Vamos ver uma breve introdução, um pouco da sintaxe do CSS. Vamos ver alguns exemplinhos do CSS, alguns exemplos triviais, um pouco mais simples, né? Vamos ver sobre como trabalhar com CSS, algumas coisas relacionadas às regras, classes e IDs, seletores. Vamos aprender a combinar esses seletores, ver alguma coisa sobre pseudoclasses dos elementos. Veremos sobre herança no CSS e também sobre uma parte de precedência, né? O que mais importa, né? Digamos, ou o que tem uma maior relevância, o que vai ser utilizado se eu tiver duas regras que são, entre aspas, conflitantes, tá? E no finalzinho eu vou passar um rápido exercício aqui para dar uma brincadinha também, tá? Então, quando nós criamos nossas páginas HTML, né, com os nossos elementos, nossos principais elementos, os navegadores eles exibem um estilo padrão, tá? Então, claro que esse estilo padrão pode ser mudado de um navegador para o outro, né? Eles tendem a seguir o mesmo padrão, mas um Firefox, por exemplo, pode mostrar a implementação de um botão diferente do que um Chrome, por exemplo, um Google Chrome exibe, tá? Então, cada navegador tem esse estilo padrão. Com uma ideia de padronizar as páginas, deixar elas visíveis da mesma forma em todos os navegadores, né? Ou então também ter um estilo para a sua página. Então, é possível customizar esse design desses elementos, né? Dessas páginas HTML, com um estilo pré-definido, né? Ou um estilo que a gente deseja colocar naqueles elementos. Para a gente poder fazer isso, a gente utiliza o CSS, tá? Que é Cascading Styling Sheets, ou folhas de estilo em cascata, né? A gente já vai ver exatamente o que cada um desses elementos trazem na sua composição, né? E existem várias versões de CSS, tá? Uma que é largamente utilizada é a CSS 2.1, né? Que é uma versão um pouquinho mais antiga, quando não tinha alguns elementos principais, e a nova versão que é o CSS 3, que inclusive introduziu alguns conceitos de efeitos 3D no próprio CSS, tá? A principal contribuição do CSS é permitir separar, né, o conteúdo da nossa página, a parte de estrutura, lá, a parte de conteúdo do site, do que a gente vai ter que fazer para tornar a formatação, né, a visualização diferenciada ou personalizada que desejamos, né? Então, o CSS ele funciona basicamente através de regras, tá? Então nós criamos diferentes regras e nessas regras a gente faz declarações. Essas declarações elas são compostas por propriedades e valores, tá? Já vou trazer alguns exemplinhos aqui para a gente. Através dessas regras, né, então, existem seletores que nos permitem selecionar um ou mais elementos de acordo com as nossas necessidades, tá? Entre uma declaração, né, entre a propriedade e o valor, nós sempre precisamos colocar dois pontos. E cada propriedade que a gente declara, né, cada declaração que a gente faz entre propriedade e valor, finalizamos ela com ponto e vírgula, tá? Isso é muito importante, que são regras da sintaxe do CSS que precisam ser seguidas, tá? Então aqui, ó, nós temos um pequeno exemplo de uma regra em CSS, tá?
analisando a sintaxe de uma regra, ela é formada por um ou mais seletores, tá? Logo depois eu tenho chaves, que vão definir o corpo das minhas declarações, né? E eu tenho as declarações, onde cada declaração é feita com uma propriedade e um valor, tá? Então, analisando uma regra, ela possui 3 principais elementos, que é o seletor, a propriedade e o valor. Eu posso ter dentro da mesma regra vários seletores, aqui selecionar vários elementos diferentes, tá? Da mesma forma, eu posso ter várias propriedades, cada uma com o seu valor, ou dependendo da propriedade, eu também posso ter vários valores para a mesma propriedade, tá? A gente já vai entender um pouquinho melhor isso nos próximos vídeos, ou até mesmo nesse, talvez eu já explique alguma coisa para vocês, tá? Bom, beleza. Então, isso aqui é uma regra simples, tá? Na qual eu digo, nesse caso, o meu seletor é um seletor de elemento, né, ou de tipo, então eu estou dizendo assim, ó, seleciona, pega, essa regra se aplica a quais elementos? A todos os elementos da tag P, tá? Quando eu não tenho nada associado ao meu seletor, nesse caso aqui é só a letra, então eu estou pegando todos os meus elementos P, né, todos os meus parágrafos. E eu estou dizendo que todos os meus parágrafos do HTML vão ter a propriedade color alterada para o valor red. Ou seja, todos os meus parágrafos vão ter o texto em vermelho. Tá? Então aqui, ó, eu posso utilizar esses seletores então para selecionar, né, para declarar a seleção de vários elementos. Basicamente, eles determinam quais elementos que vão ser aplicados àquelas propriedades e valores. Tá? A gente vai ver mais adiante que existem várias possibilidades de seletores. Eu posso fazer seletores por elementos, posso fazer seletores por IDs, posso fazer seletores por classes, posso fazer seletores por elementos específicos, atributos específicos, pseudo-elementos, tudo isso a gente vai abordar um pouquinho, tá? E, muito importante, esses seletores eles podem ser combinados, tá? Isso nos dá uma flexibilidade um pouco maior para fazer a seleção dos elementos específicos que a gente quer, tá? Beleza. Existem 3 formas básicas, né? Na verdade, existem 3 diferentes formas que eu posso inserir CSS numa página, tá? Eu posso colocar um arquivo externo, que é o que é mais recomendável, né? Porque eu separo bem as camadas de conteúdo e estrutura da camada de design, né? de estilos. E eu utilizo, então eu crio um arquivo CSS, né? E coloco ele, faço uma importação, né? Faço um link dele, utilizando a tag link, da inserção desse conteúdo de CSS dentro da minha página HTML, tá? Eu posso utilizar dentro da minha tag head uma outra tag, né, chamada style, que possibilita colocar código CSS dentro dela, tá? E também posso colocar o que a gente define como o atributo style, né? Que seria uma forma de criar estilos inline, ou seja, dentro da própria tag do elemento eu defino ali os estilos que eles devem ser utilizados, né? Então, essa ordem aqui, né, primeiro, segundo, terceiro, ela também define a precedência, tá? Onde, nesse caso aqui, na verdade, sempre no CSS é assim, quanto mais específico, maior a precedência. Então, quanto mais específico, maior a precedência. Qual seria mais específico aqui? Ter um arquivo externo ou ter o meu código de estilização dentro da tag do elemento, né? Mudado pelo atributo style. Essa segunda opção, né? Então, quando eu tenho dentro do meu atributo style, ela é a mais específica, digamos assim, né? E então ela tem a maior precedência. Eu vou aplicar primeiro esse estilo, depois esse estilo, depois esse estilo, certo? Lembrando que se eu tiver estilos conflitantes, por exemplo, eu tenho definição de color nas 3 instâncias, ele vai aplicar a última. Por quê? Porque a última tem uma maior precedência. É ela que vai ser aplicada se existirem outras possibilidades, tá? Então, o método de arquivo externo, né? Como é que eu crio ou como é que eu faço essa ligação, né? Eu basicamente crio um arquivo, posso disponibilizar ele na web, tem alguns frameworks, CSS, por exemplo, que disponibilizam seus arquivos CSS na web e a gente simplesmente faz
o import, né? Faz a utilização dentro do nosso CSS. A gente coloca dentro do nosso head, no HTML, colocamos lá a tag link, href para onde eu encontro esse arquivo CSS, lembrando, pode ser dentro do meu próprio servidor, com uma URL aqui, né, dinâmica, né, e uma URL, digamos assim, mais comprimida, né, onde eu não especifico o servidor, eu estou simplesmente dizendo que está na mesma pasta onde está o meu arquivo HTML, lá dentro tem uma pasta CSS, eu vou ter um arquivo chamado arquivo.css, e eu estou dizendo aqui que ele é um style sheet, tá? Uma folha de estilos. Eu também tenho um método que me permite criar dentro do meu código HTML com a tag style, tá? Dessa forma eu não crio um arquivo separado, né? Eu vou ter todo o meu código quase que misturado, porque ele vai estar, mesmo que ele esteja no começo do meu arquivo HTML, mas eu vou ter dentro de um arquivo HTML e CSS, né? Então eu começo a ter posso ter alguns probleminhas aí de complexidade ao analisar o código da minha página, né? E o terceiro método é através do atributo style, né? Então, dentro do meu elemento, da tag do meu elemento, tem um atributo chamado style e eu posso alterar as definições de estilo daquele elemento usando esse atributo, tá? Lembrando, esse é o tipo mais específico, né? Mas eu preciso fazer as alterações em todos os meus elementos, então, por mais que ele seja o mais específico e tenha a maior precedência, né, ele vai ser aquilo que vai ser assumido pelos elementos, ele também me traz um maior trabalho, porque eu tenho que repetir em todos os meus elementos, não consigo reaproveitar o código, né? E também ele é, de certa forma, desaconselhado, né? Justamente por misturar, embaralhar muito o código. Ele deixa o nosso site com uma difícil manutenibilidade, né? Para eu ter facilitar a manutenção do meu código, eu preciso separá-los, né? Deixar em um arquivo CSS e utilizar o método 1 aqui como descrito. Então aqui, só comentando isso, né? Que ele não é um método recomendado, né? Mas que ele permite criar esses estilos inline, tá? Inline styles. E dessa forma, em alguns momentos, alguns desenvolvedores, eles preferem colocar determinados estilos dessa forma, porque em alguns momentos a parte da herança pode causar confusão em alguns desenvolvedores, ou até mesmo trabalhar tem um elemento específico lá dentro que eu preciso tratar ele diferente e todos os demais são tratados da mesma forma, então para criar essa pequena diferenciação assim, é utilizado esse atributo com essas propriedades, valores definidos dentro do atributo style, tá? Por outro lado, a gente sempre tem que ter muito cuidado e usar o bom senso quando formos utilizar esse tipo de codificação, tá? Porque ele não é recomendável. A forma de elaborar os nossos scripts de CSS, né? Elaborar essas declarações, essas regras e essas declarações, ela é muito simples, tá? Não tem nada de complexo. É uma regra, ou melhor, desculpa, uma regra composta por um seletor, vai ter as duas chaves, dentro dela eu possuo declarações onde vão ter propriedades e valores. É isso, tá? Onde cada declaração é separada por ponto e vírgula. Só que como existem milhares de propriedades, milhares não, mas existem muitas propriedades e cada elemento tem as suas propriedades específicas, ela acaba demorando um pouco mais para ser dominada, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com os principais conceitos, né, e os principais elementos de como ela funciona, para depois a gente começar a dominar um pouco mais dessas propriedades e valores que podem ser utilizados. Como eu comentado anteriormente, né, eu tenho as minhas regras. A regra é o corpo todo. O que basicamente ela faz? Ela permite que a gente estilize um elemento, né, e também os elementos internos dentro desse elemento maior, né? Basicamente essa é a construção, então eu tenho aqui que o elemento body vai receber a cor de fundo, né, o background color branco. Lembrando, todas as declarações elas são finalizadas em ponto e vírgula. Então se eu tivesse aqui nesse caso uma outra propriedade com outro valor, ou seja, outra declaração, ela também teria que terminar em ponto e vírgula, tá? Como comentei, então, a regra ela é definida, ou ela é composta por esses componentes, né? Então, seletores, as chaves, as declarações, as propriedades e os valores.
Aqui tem um pequeno exemplinho, né, de uma regra completa. E os seletores eu posso utilizar diferentes formas, tá? Como a gente já viu ali, a gente pode fazer a seleção por um elemento aqui no slide anterior, né? Então, eu estou selecionando o elemento body, né? Ou seja, a tag body e todos os seus... a tag body, por enquanto, né? Mas o que eu aplicar nessa tag, as tags internas, se elas tiverem a mesma propriedade, elas vão receber por herança. Depois eu explico um pouquinho melhor esse conceito de herança. Mas eu vou pegar esse elemento pela tag, né? Eu posso pegar esses elementos ou fazer essas seleções também por classes e IDs, tá? Basicamente, essas duas possibilidades, elas nos permitem selecionar, né? Então, elementos com base na classe que é definida, e aí uma classe eu posso repetir mais de uma vez dentro do mesmo arquivo, ou através de um ID. Um ID é uma identificação única que ela só pode aparecer uma vez dentro do meu documento HTML. Mas aí tem um outro detalhe, né? Eu posso repetir o meu ID, certo? Porém, esse ID ele vai ser atribuído apenas ao último elemento. Os elementos anteriores dentro do meu arquivo HTML que usaram o mesmo ID vão deixar de possuir essa identificação, tá? Então, aqui, como eu comentei, né, a classe ela é reutilizável, ela nos permite repetir dentro de uma página e também combinar, né? Então, eu posso ter daqui a pouco vários elementos com a mesma classe e aplicar o mesmo estilo a todos eles, né? Então, eu consigo reutilizar boa parte do meu código. Então, aqui só um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu teria aqui, nesse caso, né, 3 divs. Lembrando que o uso da div deve ser muito bem analisado, né, para a gente não ficar usando div a todo momento. Mas aqui é só um pequeno exemplo. Então, se eu aplicasse o meu seletor de tipo, né, ou seja, o meu seletor de elementos, eu aplicaria o mesmo estilo para as 3 divs, tá? No entanto, se eu quiser tratar a primeira div diferente da segunda, diferente da terceira, eu utilizo o quê? ID. Então, eu coloco aqui, ó, ID igual a cabeçalho, por exemplo, ID igual a conteúdo, ID igual a rodapé. E aí eu vou tratar cada uma dessas divs aqui diferentes. Por quê? Porque o ID ele me permite, ele é um ID único, né? E ele me permite tratar esses elementos isoladamente, tá? No entanto, vamos supor que eu tenho aqui vários P's, né? Vários parágrafos, e eu quero, em alguns P's, não em todos, atribuir uma seção de destaque, né? Ou uma forma diferenciada de ser exibido. Então, eu posso utilizar o conceito de classe, né? Então, eu coloco class com o nome que eu quiser aqui dentro. Então, por exemplo, destaque. E todos os meus parágrafos que tiverem essa classe, na verdade, são todos... a classe eu posso, inclusive, repetir para outros elementos, né? Eu não preciso utilizar apenas no mesmo elemento. Todos os meus elementos que tiverem a classe destaque vão ter determinadas regras sendo aplicadas a ela, tá? Propriedades e valores. De uma maneira em geral, por classes serem mais versáteis do que IDs, né? Ou seja, eu consigo utilizar as minhas classes, reutilizar as minhas classes dentro do mesmo arquivo, né? Então, tem alguns padrões, né? Ou boas práticas que nos dizem o seguinte, que quando a gente está desenvolvendo uma página web, a gente procura colocar IDs para questões relacionadas ou para propriedades relacionadas à estrutura do meu layout, do meu site, né? E as classes para elementos que eu quiser reutilizar, né? Então, por exemplo, se eu tiver lá um destaque, algo que precisa ser destacado e isso se repete várias vezes, eu vou utilizar uma classe para isso. No entanto, se eu tiver um estilo para o rodapé, eu não vou colocar o mesmo estilo, por exemplo, no cabeçalho, né? Vai ser um estilo único para o rodapé. Então, ali eu poderia colocar, por exemplo, um ID para rodapé, que é o que muitos frameworks fazem, tá? Mesmo que nós tenhamos lá, como a gente já viu em vídeos anteriores, as tags lá que nos permitem, as nossas tags semânticas que nos permitem colocar uma área específica para footer, né? Os meus seletores, né? Como eu disse, então, tem várias formas de nós criarmos esses seletores, né? E eles nos permitem, nos fornecem um poder muito grande dentro do CSS, né? Porque nós conseguimos selecionar elementos das mais diferentes formas. Então, o primeiro deles, como já foi mostrado, é o seletor de tipo, né? Ou o seletor de elemento, que até tem esse exemplo aqui de cima. Ele basicamente nos permite o quê?
selecionar todos os elementos que possuem aquela tag. Então, neste caso aqui, estamos selecionando todos os elementos P, tá? Se eu tivesse um seletor A aqui no início, eu estaria selecionando todos os elementos âncora, né? Todos os nossos links da página. No entanto, eu também consigo fazer uma combinação desses seletores, né? Então, eu posso fazer o meu seletor descendente, utilizando apenas tags, tá? Então, nesse exemplinho aqui, ó, eu tenho P espaço, aqui é muito importante o espaço, tá? Logo mais vocês já vão perceber o porquê. Strong. Nesse caso, eu estou selecionando apenas os elementos strong que estão dentro de um parágrafo, certo? Então, para eu poder selecionar um strong, ele tem que estar dentro de um parágrafo. Se ele não estiver dentro de um parágrafo, eu acabo não selecionando aquele elemento, tá? Nesse segundo caso aqui, é um pouquinho mais elaborado, mas eu sempre começo a leitura de trás para frente, tá? Então, eu vou selecionar todos os meus links, né, todas as minhas âncoras, que estão dentro de tags strong, que estão dentro de um parágrafo, e esse parágrafo deve estar obrigatoriamente dentro de um div, certo? Se eu tiver, por exemplo, um link que está dentro de um strong, que está dentro de um parágrafo, mas não está dentro de uma div, eu não seleciono esse elemento. Ele tem que ser cumprido todos esses passos dessa regra, tá? Bom, eu comentei que nós temos os seletores de classe também, né, mas eu não comentei como que a gente faz a seleção dessas classes. Então, um seletor de classe, ele sempre começa com um ponto, tá? Então, para eu selecionar uma classe específica, e a classe eu posso colocar o nome que eu quiser, então eu coloco ponto destaque no meu seletor, e eu vou selecionar todos os elementos que possuem a classe destaque. Lembrando que a classe ela não precisa ser dentro do mesmo elemento, né? Só para aquele elemento. Por exemplo, eu criei uma classe destaque, e eu utilizo normalmente elas nos meus parágrafos, nos meus P's. Eu posso colocar essa classe em um div tranquilamente e vai ser aplicado o estilo das propriedades que existem no div, tá? E eu também tenho o meu seletor de ID, tá? O seletor de ID, ele é muito parecido a forma como é criado com o seletor de classe, só que ao invés do ponto a gente utiliza o antífen, né? Ou a cerquilha, alguns chamam de hashtag ou de jogo da velha, né? Mas o nome do símbolo é antífen ou cerquilha, né? Então eu utilizo esse símbolo junto, sem espaço nenhum, do nome do meu ID que eu quero selecionar, tá? Lembrando que o ID ele é de uso único, né? Então eu só posso ter ele utilizado uma vez dentro do meu código HTML, né? Dentro da minha página HTML. E eu consigo fazer a combinação desses seletores, tá? Tanto dos seletores descendentes, quanto colocar diferentes seletores em conjunto, tá? Então, como eu comentei antes, eu poderia ter uma classe destaque que se aplica a vários elementos, né? A várias outras tags, ou melhor, a várias tags. E se eu quiser selecionar apenas os parágrafos que possuem a classe destaque, eu coloco p.destaque, tudo junto, tá? Sem nenhum espaço aqui. E aí eu vou acabar selecionando apenas os parágrafos que possuem a classe destaque. Importante, se eu tivesse p espaço destaque, eu selecionaria apenas os elementos que possuem a classe destaque que estão dentro de um p. Olha a diferença. Se eu colocar div, antífen, cabeçalho, espaço h1, eu vou selecionar os elementos h1 que estão dentro da div que possui o ID cabeçalho, certo? Antífen, conteúdo, UL, LI, A, eu vou selecionar, lembrando que eu começo a ler de trás para frente aqui, né? Então da direita para a esquerda, eu vou selecionar todas as minhas âncoras, ou seja, todos os meus links que estão dentro de itens de lista, dentro de uma lista não ordenada e que estão dentro de um elemento que possua o ID conteúdo, tá? Nesse caso, não precisa ser necessariamente um div, como de cima, né? Basta possuir o ID conteúdo. Então, seguindo aqui nos nossos exemplos, eu começo a fazer a leitura de novo, né, da minha direita para a esquerda. Então, aqui eu vou selecionar todos os meus elementos strong que estão dentro de parágrafos que possuem a classe destaque, que estão dentro de um elemento que possua o ID de conteúdo. Por que isso? Porque eu tenho espaços aqui, ó, certo? Então, é muito importante observar o uso dos espaços. Diferentemente, aqui nesse segundo eu não tenho espaço, então eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar os elementos que possuam essas duas classes, que possuam a classe mensagem e destaque no mesmo elemento, tá? Se tivesse
um espaço aqui, eu selecionaria os elementos que possuem a classe destaque, que estão dentro dos elementos que possuem a classe mensagem, tá? E eu posso utilizar o conceito de listas, tá? Que é basicamente a vírgula. Então, nesse caso, é como se eu fizesse um reset dos meus seletores, tá? Se eu tiver aqui, ó, p.destaque, eu vou selecionar os meus parágrafos que possuem a classe destaque, vírgula, H1. Além desses elementos, eu vou selecionar os meus elementos que possuam H1 ou que sejam H1, né? Além desses elementos, eu vou selecionar todos os elementos que possuam a classe saiba mais, que são âncoras, né? Que são links. Então, a vírgula aqui funciona como se fosse um plus, né? Além desses elementos, eu quero selecionar esses aqui também. Além desses elementos aqui, eu quero selecionar esses outros aqui, tá? Bom, seguindo aqui, então, tem o pseudoclasses, tá? O que é esse conceito de pseudoclasses? São classes que são utilizadas ou que existem nos elementos e não precisam ser definidas, tá? São como se fossem, entre aspas, ações que são relacionadas àqueles elementos. E existem vários elementos que possuem pseudoclasses, mas as mais conhecidas são relacionadas aí a links, tá? A âncoras. A gente vai ver num outro vídeo, depois eu vou trazer exclusivamente sobre seletores, que existem várias outras pseudoclasses ou pseudoelementos, tá? Mas nesse caso aqui, primeiro vamos nos concentrar apenas nas pseudoclasses relacionadas aos links, tá? Então, como vocês viram até naquele exemplo inicial que estava ali nos slides, eu possuo dentro dos meus elementos âncoras, né, links, 2 pontos, eu separo para dizer que uma pseudoclasse, link, 2 pontos, visited, né, aquelas links que já foram visitados, aqueles links que estão normais, essa primeira aqui, né. O A, 2 pontos, over, é quando eu tenho os meus links que eu paro o mouse em cima deles. Então, quando o usuário está com o mouse em cima do meu elemento, vai aparecer um estilo diferenciado. Vocês já devem ter visto em algumas páginas que tem, quando é um link e o usuário para o mouse em cima, ele muda a cor do fundo do elemento, né? Então, isso é muito comum para realçar links que os usuários podem visualizar ou podem interagir, né? Então, tem um outro ainda que é o Focus, né? Que é para mais com questões de acessibilidade. Então, existem páginas, na verdade toda página, quando eu pressiono Tab, né, ele vai trocando as possíveis interações, e uma das possibilidades é alterar esse focus, né, o estilo que é colocado sobre um link quando ele está com o foco sobre ele, né. E a pseudoclasse active, né, que é quando o link está ativo, ou seja, quando o mouse está sendo clicado em cima daquele link, né, sobre aquele link. Então aqui só um exemplinho, né, o default, o estilo default dos navegadores, a pseudoclasse link dos elementos dos elementos âncoras, né, ou elementos link, ele normalmente é demonstrado com sublinhado e na cor azul, né. Quando eu tenho um link que já foi visitado, ele modifica a cor para um roxo, né. Quando o mouse está tá passando em cima sobre o meu elemento, né, tá over, ele muda normalmente a cor para laranja, e isso são comportamentos todos que a gente pode mudar, né. Quando eu tenho o meu foco em um determinado link, ele normalmente aparece essa caixa serrilhada aqui, né, com um monte de pontinhos. E também quando o link está ativado, né, quando eu fico pressionando o mouse sobre aquele determinado link, ele aparece em vermelho, né, e retira o sublinhado. Então são alguns estilos padrão dos navegadores, né, e esses estilos todos podem ser alterados utilizando essas pseudoclasses. Então, um conceito muito importante que nós temos dentro do nosso CSS, que eu comentei lá no começo desse vídeo que iria retomar, né, é o conceito de herança, tá? Que é o cascading do CSS, né, que na verdade esse C de cascading significa cascata, e ele dá essa ideia de herança, né? Então, quando eu coloco defino uma propriedade para um elemento, essa propriedade, se existir nos elementos internos, né, ela é herdada pelos elementos que nós chamamos de filhos, né? Então, por exemplo, se eu tiver um P dentro de uma div, né, então eu tenho div como um elemento mais externo, né? Aqui. E eu tenho aqui.
e eu tenho um P que está dentro dessa div, então os estilos, as propriedades, os atributos que eu colocar para essa div vão ser dados pelo meu P. Claro que se eu colocar algum elemento específico de div que não exista em P, o P não vai assumir aquela propriedade, né, porque não existe para ele. Então, a possibilidade de utilizar a herança, né, e fazer desse uso, um uso inteligente, nos permite reduzir muito o código em CSS, né, porque eu não preciso replicar as minhas alterações. Por exemplo, se eu quiser alterar a fonte inteira do meu site, eu altero no meu atributo, no meu elemento body, e ele é herdado para todos os outros elementos internos. Então não preciso ficar repetindo isso para cada um dos elementos que estão sendo utilizados, né? Então aqui um exemplo que eu estava comentando, né? Se eu tiver aqui uma div class texto aqui nesse caso, né? E dentro dessa minha div eu tenho um elemento P, e dentro do meu P eu tenho um elemento strong, né? Então se eu tiver aqui no meu CSS um seletor de classe texto, ou seja, eu estou pegando o elemento que possui a classe texto e estou alterando a cor desse elemento, essa cor vai ser alterada vai ser herdada, né, pelo meu P, então também estou alterando a cor do texto dentro do P e também dentro do meu strong, certo? Tem todas essas possibilidades. Então, esse é um conceito muito importante que precisa estar bem claro na cabeça de vocês, tá? Que a propriedade aplicada em um elemento pai, ela também é herdada pelos seus elementos filhos, tá? Desde que os elementos filhos possuam essas propriedades. Existem algumas que não existem, né? Que os filhos não possuem, então ele simplesmente não é atribuído nenhum valor a ela, né? Como eu comentei, então, algo muito simples, né, ou algo muito utilizado é que se eu quiser alterar a fonte do meu site inteiro, basta eu mudar na tag body, né, definir lá o tipo de fonte que eu quero e pronto, eu alterei ela para todo o meu site, não preciso fazer a alteração de elemento por elemento, né. Com relação à precedência, né, a especificidade tem mais um detalhe, além lá de eu ter a precedência de estilos inline sobre estilos no começo da página na tag style e sobre estilos definidos em um arquivo CSS, eu também, no arquivo externo CSS, né, eu também tenho precedências dentro dos meus elementos. Então, por exemplo, imaginando que nós temos esse código HTML aqui, né, eu tenho um div com ID sidebar, eu tenho um P que possui uma class descrição, e aí eu possuo aqui, por exemplo, regras conflitantes, né? Ambas as regras determinam que vai ser utilizada uma cor diferente, né? Então, imaginando aqui, ó, eu tenho o meu antifen aqui, né? Dizendo que esse div aqui vai receber uma determinada cor, e eu tenho aqui uma outra dizendo que o P que estiver dentro do div que possui o ID sidebar vai receber essa outra cor aqui. Qual das duas eu vou aplicar para o meu P aqui, né? Então, pensando que eu possuo, na primeira, eu estou aplicando a cor ao meu elemento div e o P está recebendo por herança, e que na segunda eu tenho a seleção dos elementos P que estão dentro de um div chamado sidebar, ou seja, essa segunda regra ela é mais específica, né? Então, eu tenho que essa segunda regra é que vai ser aplicada para esses meus elementos P, certo? Então, é como se o próprio navegador fizesse assim, eu vou aplicar as regras mais gerais, então ele aplica essa e depois ele vai e sobrescreve essa regra aqui pela segunda. Por quê? Porque ela é mais específica, certo? Então, é como se ele fizesse isso. Então, a regra que se aplica ao final, né, vai ser essa segunda aqui. Existem algumas regras gerais, né, mas sempre tem que lembrar nesse quesito, que é sempre o que é mais específico. Então, o que é mais específico? Eu ter uma regra dentro do atributo style ou ter um arquivo externo mais específico dentro do atributo style. Então, essa regra do atributo style que vai ser aplicada. O que é mais específico? Eu ter uma regra de elemento ou ter uma regra de classes? A regra de classes é mais específica, né, porque eu posso selecionar só alguns elementos, só alguns daqueles elementos que possuem aquela classe. O que é mais específico? Uma seleção de classes ou uma seleção de IDs? Lembrando que eu só posso ter um ID
o ID é único, né? Eu só posso ter uma vez ele aparecendo na minha página. Então, a seleção de ID, ela é única. Então, ela é mais específica que a seleção de classe. Então, ela recebe uma precedência um pouco maior, tá? Então, para não deixar esse vídeo muito longo, então aqui tem alguns um pequeno resuminho, tá? A gente pode encontrar mais informações, principalmente parte de validador, aqui tem um validador CSS também do W3 Schools, tá? Dentro do W3 Schools tem um curso muito interessante, muito bacana lá sobre CSS, quem quiser fazê-lo, super recomendo, porque ele traz várias pequenas propriedades, traz alguns exemplos que são interativos, tu consegue ir fazendo, alterando eles à medida que vai manipulando, né, o curso, que o curso vai adiantando, vai conseguindo manipular os elementos e vendo ali o que vai acontecendo. Então é bem bacana e ao mesmo tempo tu começa a dominar novas propriedades do CSS, né? Então super recomendo esse curso. Eu vou deixar aqui no quesito dos slides também um pequeno exercício que depois eu vou passar, não é para essa semana agora em específico. Primeiro a gente vai abordar um pouquinho mais de CSS, de suas propriedades, mas para quem já quiser ir brincando, né? Então é pegar aquela página que a gente desenvolveu do nosso currículo pessoal, né? E agora sim colocar CSS, modificar algumas propriedades, criar algumas regras lá, tá? Bom, para esse vídeo era isso, então nesse momento, se vocês voltarem lá no comecinho do vídeo e observarem os slides inicial, aquele primeiro slide do arquivo CSS, muito provavelmente vocês vão entender muito dele agora, né? Claro que algumas propriedades lá podem ser, não sei muito bem o que essa propriedade aqui faz, e isso a gente vai abordar nas próximas aulas e também dentro desse nosso tutorial aqui ele traz bons conhecimentos e boas explicações sobre cada uma delas, tá? Falou, galera. Abração. Até mais.